Bem-vindos! Hoje nós vamos abrir um arquivo de caso um tanto peculiar. É uma espécie de investigação forense, mas para julgar um dos vilões mais inesquecíveis da cultura pop. E a gente vai usar a justiça poética de ninguém menos que Dante Alighieri para conduzir uma verdadeira auditoria do além-vida. A pergunta que guia toda a nossa análise é essa aqui. Se a justiça de Dante fosse aplicada, qual seria o destino final do Scar? E olha, a resposta não tem nada a ver com fogo, mas sim com um lugar muito, mas muito mais frio. Então, está oficialmente aberto o caso. A nossa missão é determinar exatamente qual seria a punição eterna de Scar, seguindo as regras daquela terrível arquitetura penal do inferno de Dante. Ok, mas antes de começar o julgamento, a gente precisa estabelecer algumas regras. Para uma análise precisa como essa, a metodologia é tudo. Vamos lá. Primeiro ponto e o mais importante, o julgamento final pertence a Deus, claro. O que estamos fazendo aqui é um exercício de lógica dantesca, uma simulação literária. Segundo, partimos do princípio de que o Scar morreu sem arrependimento nenhum, o que já o desqualifica para o purgatório. E terceiro, para que a análise funcione, vamos tratar o Scar como um ser humano, um agente moral com livre-arbítrio e totalmente responsável por suas escolhas, combinado? Certo. Agora, para saber o destino do Scar, primeiro a gente precisa entender o Código Penal, ou seja, a arquitetura moral do nono e último círculo do inferno. Esqueça aquela imagem de fogo e enxofre. Para Dante, o fundo do poço da maldade não é quente, é gelado. O nono círculo, chamado de Cocyto, é um lago de gelo, um símbolo perfeito da ausência total de calor humano, de amor, de qualquer tipo de conexão. E por que gelo? Porque para Dante, o pior de todos os pecados é a traição. Não é um crime de paixão que é quente, impulsivo, não. É um ato do intelecto, frio, calculado. É pegar os laços mais sagrados de confiança e amor e transformar em uma arma. E a arquitetura de Cocyto é de uma precisão cirúrgica. O lago de gelo é dividido em 4 zonas, uma dentro da outra. Cada uma pune um tipo específico de traição. E a coisa vai piorando conforme se chega mais perto do centro, onde o próprio Lúcifer está preso. Com o Código Penal em mãos, vamos agora examinar as evidências no dossiê criminal do Scar. E olha, a lista de crimes é longa. A primeira acusação e a que define tudo. O pecado que é a essência do personagem. O assassinato do próprio irmão. Essa frase, dita num sussurro gelado, olhando nos olhos do irmão Mufasa, um segundo antes de soltá-lo para a morte. Isso não é só uma citação famosa. É a confissão. A prova da intenção calculada e da quebra total do laço mais básico que existe. Esse ato, por si só, já o classifica para Caim, a primeira zona de Cocyto. O nome, claro, vem de Caim, da Bíblia. E o motivo do Scar, a pura inveja do irmão seu rei, reflete perfeitamente esse pecado original do fratricídio. Só que o crime tem uma outra camada. Mufasa não era apenas um irmão, ele era o rei. E o assassinato de um rei tem outro nome, o que nos leva à segunda acusação, regicídio. Matando o monarca e usurpando o trono, Scar cometeu alta traição contra o seu povo. E o governo dele, um desastre que levou as terras do reino à fome e à ruína, é a prova final da traição contra a pátria. Um crime punido na segunda zona, a antenora. Então, chegamos ao ponto crucial. Scar se qualifica para mais de uma zona do nono círculo. Isso cria um conflito de jurisdição fascinante. Onde exatamente ele deveria ser colocado? O debate jurídico aqui é o seguinte: o que é mais grave no universo de Dante? A traição contra a própria família, o laço de sangue, que é algo natural e fundamental, ou a traição contra o Estado, o laço político da lei, da ordem social? Para resolver esse impasse, a gente não precisa adivinhar. O próprio Dante, em sua obra, nos deu um precedente, um caso anterior que resolve essa questão. A chave do caso está numa figura chamada Mordred, das lendas do rei Arthur. Os crimes dele são um espelho quase perfeito dos crimes do Scar. Ele traiu o rei, traiu a nação e, o mais importante, traiu a própria família para tomar o poder. E aqui está a grande revelação. Mesmo Mordred sendo um traidor político, um traidor do seu senhor, Dante o coloca na Caim. Isso nos mostra que, para Dante, a violação do laço de sangue é o pecado mais grave, mais fundamental. A família vem antes da política. E com base nesse precedente claríssimo, o veredito é emitido. Scar, o Caim da savana, é condenado à primeira zona do nono círculo, junto com todos os outros que traíram seus parentes.
E a sentença ilustra de forma brilhante o conceito de contrapasso de Dante, a justiça poética, onde a punição é um espelho perfeito do pecado. Vamos dar uma olhada nos detalhes da pena do Scar. A punição é uma obra de arte. Primeiro, a imersão. O corpo dele fica preso no gelo até o pescoço. E aquelas garras letais que ele usou, imobilizadas para sempre. Segundo, a postura da vergonha. Ele é forçado a ficar de cabeça baixa, olhando para o próprio gelo, sem nunca mais poder olhar para as estrelas. Terceiro, as lágrimas. Ele chora sem parar, mas não é um choro de arrependimento. É de dor pura, de impotência. E por último, o congelamento da alma. Ele está preso numa imobilidade total, a negação absoluta do ciclo da vida que ele tanto quis controlar. Ou seja, ele, que agiu como um coração de gelo, agora está eternizado no gelo. Virou um monumento permanente à sua própria traição calculista. E assim, o caso está encerrado. A justiça de Dante se mostra precisa, poética e implacável. Mas a pergunta final fica no ar. Para o leão que traiu o próprio sangue para ser rei, seria essa a justiça perfeita? A resposta talvez esteja congelada com ele por toda a eternidade.